Meio-dia, acho que já é boa tarde ou bom dia? Boa tarde, bom dia. Meio-dia a gente fica assim um pouco na dúvida. Geralmente dizem que bom dia, boa tarde a gente fala se já almoçou. Nós não almoçamos ainda. Então, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para esta nossa conversa. Hoje eu estou aqui com a Alexandra, que eu já vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Nós vamos fazer um bate-papo bem interessante, muito rico, principalmente para pais e para educadores. Então, vem aqui com a gente. Eu só vou antes fazer aquela introduçãozinha básica que você que me acompanha aqui já está acostumado, acostumada. Eu sou a Carolina Salles, tenho uma formação em psicologia, em coaching, e eu especialmente ajudo as mulheres a desenvolver as capacidades, as habilidades para lidar com os tantos desequilíbrios e desafios que ela tem, porque afinal de contas temos alguns, né? Alguns vários desafios, vários desafios todos os dias. Especialmente a Ale tem 4 filhos, gente. Então vocês imaginam a situação. Hoje 4 filhos, a gente fala, é uma pessoa muito corajosa. E aí, assim, né, os desafios de uma pessoa que tem 4 filhos, que tem uma casa para gerenciar e tem o trabalho para gerenciar, e mesmo que não sejam 4 lindos filhos, como seus ali, mas um já dá um bocado de trabalho. Então, essa mulher que hoje é mãe, é profissional e também é filha, é amiga e tem que dar conta de tantos papéis, como é que a gente desenvolve as nossas melhores habilidades e capacidades para viver em harmonia, para viver melhor. É por isso, justamente, que eu trago aqui toda sexta-feira um convidado ou uma convidada para conversar sobre um assunto que possa ser útil na sua vida aí, para que você possa facilitar um pouco mais alguma angústia, algum desafio que você tenha. E hoje nós vamos falar de um desafio que é muito comum. Eu escuto muito aqui no consultório, eu escuto muito na lista de transmissão, várias mulheres me dizendo que um dos maiores desafios tem a ver com a educação dos filhos. E com certeza é um grande desafio para todo mundo. É uma missão que, a partir do momento... Uma das maiores, não é? E é um grande desafio, e é um desafio quando, especialmente, aquilo que a gente não espera acontece. O que eu digo quando a gente não espera? Por exemplo, o meu filho entrou na escola, eu espero que ele esteja aprendendo. E, de repente, isso não acontece como eu imaginei que fosse acontecer. E aí, agora, o que é que eu faço? Como é que eu cuido disso da melhor forma? Então, por isso que estou hoje aqui com a Alexandra para falarmos um pouco sobre a aprendizagem e os desafios que acontecem quando isso não sai exatamente como os pais têm uma expectativa ou como aquilo que é esperado dentro do desenvolvimento. E aí a gente então precisa de um cuidado especial, de um cuidado maior. Por isso, então, aqui comigo, Alexandra, minha querida. Vem aqui, deixa eu ver. Acho que aqui no Insta você não tá aparecendo muito. Deixa eu voltar um pouquinho. Acho que aqui a gente aparece. Isso, perfeito. Aqui, ótimo. Acho que a imagem ficou melhor nos dois. Perfeito, ótimo. Mais juntinha. Ótimo, que a Ale é uma querida. E é bom demais estar juntinha dessa pessoa. Bom, Ale, você é psicopedagoga. Sim. Ela me contou há quanto tempo ela é psicopedagoga. Eu falei, mas você nasceu psicopedagoga? Foi assim? Conta pra gente, quem é você na fila do pão? O que você faz? Bom, eu trabalho com educação há 28 anos. Por isso que eu falei se ela nasceu, gente. Há 28 anos nessa área, como psicopedagoga. Já trabalhei em escola há muito tempo. Foi onde eu peguei a minha maior experiência, né? E hoje eu trabalho de forma individual, com alunos também de forma individualmente e dando assessoria para as escolas. Que bacana, porque é interessante, né, que a gente tem, você já viveu então vários papéis nesse processo. Você já esteve no papel de quem está na escola. Sim. Você já esteve e está no papel de quem está com a criança e também de quem orienta a escola, porque, claro, quem está fora e faz uma consultoria também tem um papel diferente de quem está ali dentro. Sim, a visão é diferente, né? A gente consegue perceber coisas que talvez eles não consigam. Sim. E vice-versa. Exato. E eu imagino que também, enquanto
uma pessoa que esteve, uma profissional que esteve muitos anos na escola, você também, enquanto escola, ouviu muito dos pais. Sim, sim. Né? Muita dúvida, muita questão no achismo, né? Naquela questão de escutei falar, ou meu filho é igual a fulano, ou ele tem a mesma coisa que ciclano, e aí a gente começa a ir para caminhos que não são assertivos, né? Que precisa realmente de uma interferência correta, sim, em alguns casos. Sim, e também está na posição de mãe. Então, quer dizer, você todos os papéis, todos 360 graus, sim, todos os papéis, isso é muito rico. Eu acho que isso te permite mesmo ter vários olhares e se colocar na posição de cada uma das pessoas que fazem parte desse processo de aprendizagem, né? Seja do professor, seja do coordenador, seja do diretor, seja, né, de quem faz parte da escola, seja da criança, seja da mãe. Sim. Né? Acho que dá para... Né? Acho que você tem uma experiência bastante vasta aí, né? Eu tenho certeza, porque eu acompanho a Alê, sei que ela tem essa experiência, então é um privilégio estarmos com ela aqui hoje para contar isso pra gente. Bom, Alê, então conta pra gente aqui o que é, né, o transtorno de aprendizagem e o que é a dificuldade para aprender. O que são essas duas coisas? Porque justamente o nosso tema é a gente entender a diferença entre elas. Então, conta pra gente o que é um e o que é outro. Tá. O transtorno de aprendizagem, Carol, hoje é visto como TDAH, né? Inclusive, é reconhecido como um transtorno, é reconhecido, inclusive, como um transtorno pela Organização Mundial de Saúde. Sim, né? exato. TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que acontece é que ele causa sintomas que hoje em dia muitas crianças apresentam, né? Mas que não possuem esse diagnóstico, exatamente. Então, assim, e uma das causas do transtorno é a dificuldade em aprender, né? Dificuldade por quê? Ele tem um problema cognitivo que leva ele a essa dificuldade? Não. Né? Este é o fator principal. Não existe nenhum problema que a gente possa relacionar, nenhum problema cognitivo, né, na recepção desta mensagem, que leve ele a ter uma dificuldade ou um insucesso escolar. O transtorno, a maior característica do transtorno é justamente a falta de foco, de concentração. Né? Sim. Então, por isso a hiperatividade, né? Ela tem muitas atividades, exatamente, falta o foco. Exatamente, falta o foco, porque o externo para ela é uma coisa assim, muito maior, né? É uma interferência muito maior do que é pra gente. Sim, qualquer estímulo faz com que ela observe e preste atenção. E isso ocasiona o quê? Ele não fica em contato suficiente com o conteúdo ou com aquilo que ele está aprendendo, né? Ele não tem esse tempo de contato para haver o papel mental, né? Para que ele possa processar mentalmente a informação e agregar aquilo de uma forma correta. Então, aí o que acontece? Ele nem recebe, nem processa, nem absorve. Exatamente. Então ele está sempre ali no raso, sabe? Ele só está em contato com isso, com aquilo, ele consegue ter contato com tudo, mas não consegue agregar nada. Né, não consegue aprender de fato nada. Então, se ele precisar levar essa informação que eu estou te falando agora, por exemplo, para uma outra situação de forma analógica, ele não consegue. Entendi. Agora sim, né? Você tocou num ponto, eu sei que a gente vai falar um pouco mais da dificuldade de aprendizagem, mas antes até de entrar, porque eu acho que é muito importante a gente focar no transtorno. Sim. Né? Por quê? Hoje, o ponto que você tocou, né? Muitas crianças estão sendo diagnosticadas sem ter. Sim, exatamente. Medicadas. O que eu acho assim mais complexo ainda. Né? Eu tenho aqui, atendo algumas mães que me trazem essa situação, e aí quando elas começam a contar algumas coisas a respeito da criança, a gente observa que aquela criança, muito provavelmente, claro que precisaria de uma avaliação maior, mas muito provavelmente não precisaria estar medicada. Não. E nem possui o transtorno. O transtorno. Porque exato. Tem pessoas com transtorno que também não precisam ser medicadas, que a gente consegue contornar apenas com ações externas para facilitar aquela situação. O que acontece hoje é que assim, a gente recebe muita reclamação, informação e queixa no sentido assim,
que a criança é inquieta, que ela é hiperativa, que ela não consegue ficar mais do que 10 minutos parada, né? E tudo isso vai enveredando para um caminho de a gente pensar que ele tem o transtorno, que é justamente os sintomas que o transtorno causa, né? Sim, sim. Mas, na verdade, se a gente for analisar, a criança de hoje em dia, ela é exposta a muita situação. Né? Ela tem muita informação, exatamente, ela tem muita informação, ela é muito estimulada, então naturalmente ela é uma criança extremamente ativa, extremamente participante, ela quer ter contato com tudo e com todos os assuntos, né? E que eu acho que é legal a gente pensar ali, que assim, o que é o natural da criança? A criança explora o mundo, ela está descobrindo o mundo, ela é uma cientista, porque ela tá ali, ela experimenta o tempo inteiro, né? Por exemplo, se uma criança, dependendo da idade, menorzinha, né? Se ela joga alguma coisa no chão, ela não tem a ideia que a gente entende que aquilo vai cair, né? Ela não sabe se vai cair, se vai para baixo, ela está experimentando, né? Ela está num processo de experimentação. E aí, com a quantidade de estímulos, mais o processo de experimentação, que é natural da criança, que é completamente esperado, isso hoje, né, com esse estímulo, há muitas crianças que realmente, né, elas fazem várias coisas ao mesmo tempo, elas têm essa capacidade. Isso. Mas isso cansa, obviamente, o adulto e o cuidador. A mãe esperava uma criança mais calma, vamos dizer assim, né? No dia a dia isso fica bem difícil, né? Mas hoje, educar os filhos de hoje é muito mais difícil. A gente tem que ter um limite muito maior, eu acho, né? Saber conduzir de uma forma limitante muito maior. O que acontece é assim, esse novo perfil de criança, então ela apresenta esses sintomas, né? E elas são, quando elas têm um insucesso, que é quando elas entram na escola, que isso fica mais evidente, porque elas estão inseridas num coletivo onde todo mundo deveria ser, vamos dizer assim, mediano, né? Sim. O pouquinho que ele foge da curva já chama atenção, né? Lógico. E aí a mãe já acha que tem algum problema, né? O meu filho tá diferente, meu filho não aprende, meu filho não lê ainda, e o amiguinho lê, né? Sim. E na verdade o processo é completamente diferente, né? O que acontece? Quando a criança entra na escola, a gente precisa de ter um elemento na escola que puxe a atenção da criança. Agora, né? aí ali é complexo, né? Porque muito, olha só, gente, muito. Imagina o seguinte, antes, né, vamos fazer uma comparação com a criança de antigamente. A criança de antigamente, ela não tinha essa quantidade de estímulos. Então, ela ia para a escola, era algo que era realmente... Atraía bastante. E mesmo assim já era complexo, porque assim, imagina a criança ficar sentadinha ali, bom, brincar em casa já era mais interessante. Mas agora, então, com a quantidade de eletrônicos, de possibilidades que essa criança é exposta desde muito pequena, fazer a escola ficar mais atraente é um grande trabalho. É um desafio. É um desafio enorme. É um desafio. As escolas até que elas estão se preparando para isso, eu acho que já existe assim, um movimento completamente diferente do que a gente, por exemplo, foi educado, né? Mas ainda assim tem muitas lacunas, Sim. porque eles chegam cada dia com nova informação. Né? Então a mudança precisa ser constante. Esse professor precisa estar constantemente buscando informação que seja nova para a criança, né? Para continuar atraindo essa criança, a atenção dessa criança. Isso. E isso a gente está falando assim para criança, para todas as crianças, né? Ela não precisa, aliás, ela não precisa ter transtorno algum. Sim. A criança de hoje ela já precisa disso com muito mais, né? De uma atração, de coisas atraentes para que ela fique ali atenta, muito mais quando comparada a crianças do passado. Então, isso é válido dentro da escola e é válido dentro de casa também. Sim, com certeza. Então, para os pais manterem aquela criança naquele ambiente, eles também têm que fazer muito mais coisas do que pais de antigamente faziam. Sim. Porque essa criança quer mais, ela chega com mais, ela tem mais gás, ela tem mais, né, ela quer descobrir mais, porque ela já descobriu o que era, né, o que talvez a gente levasse mais tempo na nossa geração, mais tempo para descobrir, a criança descobre muito rápido. A gente pode até dizer que hoje a criança ela está sempre insatisfeita, né?
Ela está sempre insatisfeita com aquilo que ela tem. Ela nunca está contente com a resposta que ela ganha, né? Ela nunca está contente com aquilo que ela está recebendo, né? Sim, e isso gera uma ansiedade maior, uma ansiedade tanto da criança quanto do pai, né? Gera uma agitação maior, gera uma busca de informação maior. Sim. E vai virando uma bola de neve se você não souber conduzir. Exato, porque assim, não é nem aqui exatamente a linha do que a gente vai desenvolver, mas tocando, né, nesse tocante, acontece assim, hoje a criança ela tem uma série de brinquedos que vem pronto, ela não constrói o brinquedo, ela não faz, então assim, aquilo tá pronto, então aquilo fica desinteressante rapidamente. Na verdade, assim, a finalização daquela intenção, né, daquele ato que começou, ele pula várias etapas, né? Isso, ela perdeu aquela questão do início, da organização, do estudo, de como eu devo fazer, o que eu devo fazer, e aí começar a executar. Né? Da espera, então, o processo, a espera, exatamente. O acompanhar. Então, assim, essa questão da ansiedade se dá muito em relação a isso, né? De pular etapas. A criança pula etapas desde que ela nasce. Né? Hoje, né? Nos dias de hoje. Sim, é muito interessante ver uma criança pequenininha assistindo vídeo no YouTube. A hora que tem a propaganda, ela fica louca para sair a propaganda. Assim, ela não quer essa parte, né? Ela que tem um lado ok, bacana, porque ela não precisa ali ficar exposta à propaganda, mas assim, a impaciência, a ansiedade. Né? Tem que chegar logo no desenho que eu vim aqui assistir. É a inquietude, né? A inquietude é constante na criança. E talvez isso é que esteja aí no cerne, enfim, impulsionando tantas crianças serem diagnosticadas. Sim, aí o que acontece, né? Para a gente entender, assim, quando a criança chega na escola, ela é realmente avaliada, ela começa a ser avaliada pela produção, né? Sim. Então, essa produção tem que ela tem uma mínima condição, né? E a gente espera que essa condição seja favorável e que ela atinja os objetivos como todas as outras. A grande maioria, sim, né? Existem aquelas que saem um pouco da curva. Então, as que saem da curva, hoje, logo já são vistas um problema, né? A professora, ela já logo levanta o transtorno, ela é hiperativa, ela não aprende, ela tem dificuldade, e aí a mãe, orientada muitas vezes pela escola, leva a um profissional, né, ao médico, e qual é o relato da mãe? O relato da mãe é justamente esse: meu filho não aprende, meu filho não consegue ficar concentrado, meu filho não consegue fazer uma leitura de mais de 5, 7 minutos, né? Então a professora está reclamando, ele não consegue nota, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, né? Então, o profissional tendo essa informação, que é uma das causas do transtorno, ele vai imediatamente, né, presumir que a criança tem esse transtorno. E aí, com a medicação, espera-se que a criança fique mais focada, que é justamente o propósito do tratamento do transtorno. Agora, para esse diagnóstico ser feito, precisaria de um diagnóstico diferencial. Sim, né? Multidisciplinar. Mas não ocorre, Carol. Hoje em dia, as mães não fazem esse processo. Hoje em dia, as mães já correm pro psiquiatra, né, que é o profissional indicado, e aí esse psiquiatra, em mãos dessas informações, acaba conduzindo a situação sozinho, né? E isso leva a vários danos futuros e não conserta a situação. Sim, não resolve. Então, veja bem, o que a gente tem são crianças que são levadas para o consultório com essas dificuldades. Elas são diagnosticadas com um transtorno e, voltando para a sala de aula e estando medicada, nada muda. A situação não muda. Por que não muda? Porque essas crianças simplesmente elas têm uma dificuldade maior para aprender, né? Então, a gente vai para outro campo. A gente vai para realmente as dificuldades de aprendizagem. E essas dificuldades de aprendizagem, as naturais, elas não necessitam de medicação. Elas necessitam de uma estratégia diferente, né? Então, assim, eu vou organizar aquele conteúdo de uma forma diferente para fazer com que o aluno entenda. Porque da forma, naturalmente, como todos os outros, ele não entendeu. Mas ele consegue me ouvir, ele consegue ficar concentrado, ele consegue absorver aquela forma diferente e ter um sucesso, né?
Já quando não se percebe o transtorno e a professora fica mudando essa metodologia, não adianta, ela pode implantar quantas metodologias ela quiser para o mesmo conteúdo. Porque né? a questão não é a questão não é a essa. metodologia, a questão é o foco. Né? O que ela precisaria ter eram Sim. medidas efetivas dentro da sala de aula para que o aluno não perca a concentração, para que ele não perca o foco. Exatamente. Foco. Ele não perdendo o foco, ele vai aprender como qualquer outro aluno da sala. Nossa, e isso imagina, um erro no diagnóstico, um erro na conduta, ele interfere, inclusive, no processo de desenvolvimento completo, em tudo né? da criança. Principalmente porque a gente sabe, assim, que nesta época, onde ele começa, é a primeira época da vida, vamos dizer assim, que ele começa a ser notificado, né? Avaliado. Existe um conceito para aquilo que ele sabe e para aquilo que ele não sabe. Exato, né? exato. E este conceito é para todo o coletivo, para o grupo inteiro onde ele está inserido. Né? Ele não consegue esse sucesso, ele não consegue esse conceito positivo, porque ele não consegue agregar o conteúdo, então não consegue dar o retorno na hora das avaliações. Né? Sim. Então ele recebe esse conceito negativo e aí gera outras coisas até muito piores do que o transtorno, que é a falta de segurança, que é a apatia, ele começa a se retrair cada vez mais, ele baixa começa a sentir, ele começa a sentir diferença com os colegas, né? Então, assim, esses reflexos são muito mais importantes do que a própria doença. Sim, né? Sim. Que seria conduzida e seria facilmente contornada se fosse identificada de forma correta. Sim, e aí, assim, tanto na escola como num atendimento psicopedagógico, essa criança, ela vai ser estimulada para ter foco. Sim, com o transtorno, sim. Com o transtorno, isso que vai ser foco, estimulado. Concentração, exatamente. A gente vai aumentar o tempo de concentração dela. Então, periodicamente, a gente vai submetê-la a desafios em que ela vai aprender que quando ela estiver saindo do foco, né, quando ela estiver se distraindo com outra coisa, ela vai voltar para aquilo. Né? Então, ela vai começar a se reconhecer. O que eu devo fazer? Não, agora caiu o lápis, eu não posso olhar para o lápis. Né? De uma forma bem grotesca de falar, mas assim, o lápis caiu, deixa ele lá porque eu tô aprendendo isso aqui agora, né? Então, assim, o que ela não consegue se não tiver um treinamento. Exato, né? E é muito rico porque o treinamento, ele dá pra gente a possibilidade de aprendizagem mesmo. Você aprende pela repetição. E se a criança não tem esse repertório, porque ela, né, a criança com transtorno, ela não tem isso. Não consegue. Não consegue. Não. Então, ela precisa desenvolver esse repertório. E esse repertório, ela vai desenvolver com algum adulto ajudando, provavelmente, né? Sim, com certeza. Com um atendimento pedagógico. São ações muito direcionadas. Exatamente. Ações direcionadas para que ela desenvolva essas habilidades, essas capacidades que ela não está ali utilizando. Sim, é uma capacidade que precisa ser desenvolvida de uma forma um pouco mais eficiente. E assim, você também disse aí em algum momento, Anê, que nem sempre essa criança precisa ser medicada. Nem sempre. Por exemplo, como que se sabe disso? O que é indicado? Sei lá, que ela primeiro inicie uma intervenção. Sim, hoje em dia o protocolo, Carol, é que realmente, depois de realmente identificado o transtorno, né, o TDAH, a criança tem TDAH. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai classificar esse transtorno, ele é leve, ele é moderado, ele é muito severo, né? Então, para fazer essa classificação, a gente vai começar a introduzir algumas técnicas e alguns movimentos para colocar a criança em situações diferentes, né? Colocando a criança em situações diferentes e não tendo resultado, aí uma segunda etapa seria a medicação. A medicação. Isso. Que ajuda, né? Na verdade, a medicação é extremamente importante. Sim. Tem gente que não vive sem, né? Tem criança que não consegue. E também tem criança que, quando começa a tomar, muda completamente de comportamento e vai embora até a vida adulta. É um transtorno que ele carrega sempre, né? Ele não deixa de ter. Só que o que acontece é que, conforme ele vai crescendo, ele vai criando uma massa maior de movimentos que ele sabe que ele tem que fazer para conseguir aprender, agregar, enfim, executar alguma tarefa. Perfeito. Né? O que acontece é assim, não sei se deu para perceber, mas a conduta da escola,
né, diante deste aluno com transtorno, não é oferecer para ele estratégias diferentes para ensiná-lo, né? É oferecer para ele estratégias diferentes para manter o foco, né? Então, a professora precisa estar sempre puxando ele, sempre colocando ele em situações que ele não possa se dispersar, perto dela, longe de janela, longe de porta, longe de movimentos, né? Para que os estímulos não cheguem até ele. Né? E aí, juntamente com o profissional, o outro profissional envolvido, a gente vai desenvolvendo técnicas que são específicas para ele. Né? Diferente, né, Carol? E essa é a importância, diferente da criança que tem uma dificuldade de aprendizagem. Exato. Né? Vamos pegar nessa assim, seara aí agora. Vamos pegar assim uma criança que tem dislexia. Né? A criança que tem dislexia, ela não consegue absorver de uma forma também bem grotesca, né? Uma definição bem grotesca. Sim, mas eu acho que assim, né? É uma definição que fica fácil da gente, do leigo entender. Isso é mais fácil no dia a dia de se observar, sim, né? Da pessoa que não entende observar. Então, assim, essa pessoa com dislexia, ela não consegue agregar aquele conhecimento através da leitura. Vamos dizer assim, né? Sim. Então, se ela está lendo, ela não está conseguindo agregar. Eu vou dar um texto para a criança, ela vai começar a ler. Quando ela chegar lá no final, ela já não sabe mais o que ela leu antes, né? Ela não sabe recontar uma história. Ela não interpreta. Exatamente. Então, a gente já sabe que hoje a criança que tem dislexia, ela precisa, para absorver conhecimento, para passar por esse processo cognitivo de uma forma eficiente, ela precisa da informação oral. Né? Sim. Que aí a gente foge completamente desse padrão de eu não absorver, né? Oralmente ela consegue absorver. Sim. Né? E aí a escola tem que mudar a estratégia, né? Sabendo dessa diferença, o problema deste aluno é a dislexia, por exemplo, não é que ele tem essa dificuldade de aprender, que ele não se concentra. Ele não se concentra, ele, sabe, fica assim o tempo inteiro olhando pro... Não, ele fica assim porque ele não consegue interagir. E ele não consegue compreender. Ele não consegue compreender e ele desestimula. Sim. Né? Então, por um transtorno, a professora tem que puxar o foco para esses outros distúrbios de aprendizagem que a gente está dando exemplo da dislexia, a professora sim tem que mudar a estratégia. Né? Então, aquele aluno não consegue absorver o conteúdo da forma como o resto da sala consegue. Né? Então, necessariamente, a professora tem que mudar a forma como ela vai chegar até ele com aquele conteúdo. E isso, né, e acho que assim, talvez seja muito sutil mesmo dentro da escola, numa sala de aula, quando você está com várias crianças ali, de fazer, de observar a sutileza dessa diferença. Sim. Né? É uma falta de foco ou é uma dificuldade Sim. que aquela criança tem? A gente precisa... E por isso que ele precisa ser avaliado por um profissional individualmente, né? Que aí a gente tem estratégias diferenciadas, mas que são muito certeiras, né? Com resultados muito certeiros para que a gente possa dar esse feedback para a escola e dar esse retorno. Olha, a condução que você deve fazer é essa, né? E aí a escola entra com esse papel de realmente produzir para ele um momento diferente. Daquele que as outras crianças estão tendo. Sim. Aí para isso tem métodos diferentes de ensino. Sim. Métodos diferentes que hoje, né, as escolas vêm justamente cada vez mais desenvolvendo. Estratégias, a gente fala metodologias de ensino. Metodologias de ensino. Isso, são estratégias diferentes. Esses alunos, inclusive, têm um olhar diferenciado com as avaliações, por exemplo, né? Que assim, a professora tem que verificar o momento em que ocorreu aquilo, se as condições foram favoráveis, se na verdade aquilo que está vamos dizer, numa prova, numa avaliação, é realmente aquilo que o aluno sabe, né? Saber no sentido assim, será que ele compreendeu, né? O aluno disléxico, por exemplo, ele não pode fazer uma prova escrita sozinho. Ele não consegue nem compreender o que a professora está pedindo. Ele não consegue essa interpretação. Sim. Né? Então, lógico que ele vai responder, às vezes, coisas até aleatórias. Sim. Né? Mas essas coisas que ele responde fazem parte, estão corretas dentro de um outro contexto. Entendeu? Então, a professora tem que ter todo esse olhar, inclusive, para avaliar esse material.
Perfeito, porque aí, por exemplo, nesse caso, se ele faz uma prova oral ao invés de uma prova escrita, Você sai muito melhor. Exatamente. Muito melhor. Por isso que é Que importante. geralmente é a condição que a gente orienta para as instituições de ensino. Isso. Porque aí ele precisa dessa adaptação. Ele vai ter um bom desempenho, desde que ele tenha exatamente. um método adequado. Exatamente. Se a chegada da informação, vamos dizer assim, for de forma correta, ele consegue uma progressão como qualquer outra criança que não apresenta nenhum distúrbio. Sim. Entendeu? Sim. E o TDAH é da mesma forma. Sim, e é muito rico, desculpa, te cortei. Imagina. Porque é muito rico, né? A gente está falando aqui muito do olhar da escola, mas para os pais também ter essa visão, essa diferença, porque eles têm um papel, é claro, Sim. né? A criança vai para a escola para, né, desenvolver a educação formal, mas em casa ela tem todo um contorno para isso acontecer. Sim, ela tem, e assim, né? A visão do pai, né, deve estar em consonância com a visão da escola, que deve estar em consonância com a visão do profissional que está levando ele a isso. Então, assim, a primeira observação, Carol, geralmente é da escola. Quando a criança entra na escola. A mãe, porque a mãe, ela percebeu no dia a dia, né? Então, assim, ela percebe que ele não consegue aprender coisas que talvez o coleguinha esteja aprendendo, ele não consegue de uma forma muito correta se organizar nas suas coisas em casa, né? Ter atividades de organização, de montagem, atividades que precisam fixar um pouco da memória. A mãe percebe isso, mas isso não é importante. E se for o primeiro filho, a mãe não tem padrão de comparação. Com certeza. Se for o primeiro filho e ela não é da área da educação, não é da área da saúde, ou mesmo que seja, mas principalmente se ela for, sei lá, se ela não é da área da educação, ela não tem essa percepção, ela não tem esse parâmetro. Não consegue. E aí não faz a comparação daquilo que o que é esperado para aquela idade. E realmente, quando ela vai para a escola, e aí começa a ficar exatamente, quando a criança entra na escola e a mãe começa a ter contato com a produção dos alunos, então a mãe deduz o seguinte: se a escola está cobrando isso do meu filho, né? Se a escola está pedindo para ele realizar isso, é sinal que ele tem a condição, né? E se ele não consegue, alguma coisa vai errar. Né? Exato. Embora a escola tenha um papel muito maior nessa observação, porque a escola passa muito mais tempo, vamos dizer assim, criando momentos para fazer essa avaliação. Exato. Do que a própria mãe. Exato. Né? No dia a dia, a gente não consegue. Então, a escola é um momento muito mais favorável, onde a gente vai conseguir observar isso. Sim. Né? Lógico que o professor tem que estar extremamente preparado. Né? Ele precisa, assim, estar ciente de que, principalmente os professores da última fase da educação infantil e as primeiras fases do ensino fundamental, que ele vai estar recebendo alunos em que é preciso um olhar diferenciado para cada um deles, para ver se assim, essa linha que existe de diferença entre eles está dentro da normalidade ou foge muito do padrão. Né? Fugir um pouco do padrão, então assim, vamos focar mais nesse aluno, eu vou desenvolver outras coisas com ele, ele foi, beleza, dessa forma ele consegue, então vamos manter ele no padrão. Aí outro, eu mudei o padrão, mudei a estratégia, ele não consegue, então assim, nesse momento é hora de repassar o problema, né? Então aí essa professora vai, de acordo com o pessoal da escola, né? Chama o pai, a gente orienta, fala desse problema, fala da suspeita, né? Do que a gente... Só que a escola, ela se limita a isso, a essa condição de pedir, né? Porque o papel dela vai... Exatamente, né? Ela não pode interferir nisso de uma forma muito mais eficaz. Porque aí o profissional vai trabalhar de uma forma muito mais individualizada e assim, vai conseguir notificar muito mais a criança de uma forma correta. Acelera, né? Isso, ele vai poder, assim, dar ênfase, não, mas ele vai deixar as condições das competências da criança
muito mais estabelecidas. Sim, e até para orientar o que os pais fazem, porque uma outra coisa que eu observo também é que diante de um diagnóstico, seja um transtorno, seja os distúrbios, muitas vezes os pais não sabem como agir ou como conduzir, e até mesmo na exigência que isso é como, mas como que você não aprende? Não, vamos lá, você tem que aprender. Então, assim, essa orientação ela também é muito importante. Sim, o que ocorre hoje, Carol, que a gente mais vê, e é até muito preocupante também, foge um pouquinho disso que você está falando, que é assim, o pai, ele não permite que a criança manifeste a dúvida ou manifeste o erro, né? E, então, assim, o pai que consegue interagir com a criança nessa questão escolar, na primeira dúvida da criança, quando ela pensa que ela não sabe, o pai já vai lá e dá a resposta. Né? Então, assim, o que tá? Isso aqui é para fazer o quê? Aí a criança fica pensando, nossa, mas você não sabe? Olha aqui, é para fazer assim, 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 assim. Ela pula esse processo, né? Se a criança estivesse sozinha, ela não conseguiria entender, né? Se não tivesse o pai para falar, ela não conseguiria entender. Então, muitas vezes, por isso que é muito difícil de atingir o pai com esse problema, porque muitas vezes ele pula essas etapas, chega na finalização, né? E mascara essa evolução da criança. Exato. Ele não consegue perceber. Exato. Não consegue. Ele não tem paciência, ele não tem tempo. Então, geralmente, o tempo que ele fica para fazer as questões escolares é muito pouco, né? Pais que trabalham, que acompanham as crianças, chegam de noite, por exemplo, a criança não quer mais fazer, né? Ela está cansada, ela já passou o dia inteiro. A hora mais errada para se fazer lição é essa, né? De noite, mas é quando o pai chega, quando o pai tem tempo, né? Aí ele já vai sem paciência, a criança já não está mais absorvendo nada, ela já não quer mais ter contato com aquele conteúdo. Então, assim, são momentos muito desfavoráveis que a criança tem em casa hoje em dia, e a avaliação errônea do pai acaba atrapalhando muito a evolução da escola. É por isso que é tão importante uma orientação também para os pais, né? Como lidar com isso. Com certeza. Tem família que a gente trabalha mais os pais do que a própria criança, né? Se o pai e a mãe mudam de comportamento, a criança com certeza ela já se insere dentro de um outro contexto que é mais favorável para o problema dela. Porque acho que né? Porque aí a gente tem vários aspectos, né? Se essa criança pode, por exemplo, se ela pode errar, se ela pode perguntar, se ela tem espaço para isso. Exatamente. Se os pais dão espaço para isso, já fica muito diferente. Porque ela vai se sentir segura, sim, para se colocar, para se posicionar. Isso é importante, isso é fundamental para a criança. Mas a orientação que a gente tem recebido é que a grande maioria não consegue evoluir nessa conduta. Eu acho que assim, a gente tem Então a gente está entrando, Carol, hoje, só para fechar isso, que assim, a gente está entrando numa zona, né, em que o desconforto é muito grande, porque o foco do problema é a criança, né? E talvez esse problema seja super valorizado pela própria família, né? Ele não é deste tamanho, né? Mas o foco, o que é importante dizer é assim, a família está atrapalhando ao invés de ajudar, né? Então a gente teve vários momentos antigamente, a família nem sabia o que estava acontecendo na escola, não era? A escola era de uma forma muito individual. De uma forma muito individual, o aluno vai lá, a mãe, quando tinha acesso à escola, era na reunião de pais, ou na entrega de notas, né? Aí a gente foi para uma época onde a família entrou dentro da escola, né? A família entrou dentro do processo, e a gente pede, isso é excelente, a gente pede que isso se mantenha, mas assim, a família tem que aprender a fazer essa entrada, né? Muitas vezes a família está entrando e está atrapalhando, né? Está conduzindo de uma forma incorreta, e aí a criança, né, não sabe como agir. Na escola tem uma conduta, a família tem outra conduta. Exato, e eu acho que somado a isso vem o mundo que a gente vive hoje, né? O mundo que a gente vive hoje que é a nossa realidade, da maior parte dos pais que trabalham fora e que tem uma rotina absolutamente corrida, porque é assim, isso faz parte, é assim que estamos hoje, isso faz parte, é o nosso modelo que a gente tem hoje. E ao mesmo tempo, um modelo de alta performance, né? Que se exige muito, né? E cada vez mais cedo. Mais cedo. Né? Então, eu recebo
queixas, por exemplo, de crianças com 4, não completaram 5 anos ainda, e que a mãe chega com a queixa de que não lê. Né? Meu filho não está lendo, não, mas, né, existe um processo, existe um cognitivo, esse tempo natural precisa ser respeitado. Né? É lógico que a gente vai encontrar crianças em que esse tempo foi um pouco mais acelerado, né? Mas nessa época de transição, até 8, 9 anos, é muito difícil você tirar um padrão. É muito difícil você dizer se a criança tem algum problema ou não tem, ou precisa de um acompanhamento, ou sabe, ela tem mais facilidade ou não, julgando por outras crianças pela média das outras crianças. Elas são muito diferentes. É muito diferente. Assim, é claro que é importante a gente observar, e aí é o que a gente estava falando, quando a criança vai para a escola, fica mais evidente porque ela está ali com outras crianças da idade dela. Agora, isso não significa que porque uma na turma lê com, sei lá, 4 anos, que todas vão, que você olha e diz, nossa, mas o meu filho não lê. Exatamente. Né? Não lê aos 4 anos, alguém ali já lê aos 4 anos, então ele também precisa ler aos 4 anos. Não, ele não precisa ler aos 4 anos, que ele pode não estar pronto, né, do ponto de vista da maturidade do desenvolvimento. Isso, a maturidade do cognitivo, e aí, assim, o processo de cognição é o processo de aquisição de conhecimento. Sim. Né? Então, assim, esse processo, ele tem vários estágios, sim, né? E sim. ele acontece de forma naturalmente, sim. De forma natural. Então, é preciso que o pai perceba que, às vezes, esse processo para uma criança é de um jeito, para outra criança é de outro jeito. Né? E respeite essa diferença. Exato. Né? E aquele que é um pouco mais acelerado também, ele também sofre uma consequência disso, porque o pai espera sempre cada vez mais, né? Hoje ele me deu tanto, então amanhã ele vai ter que me dar um tanto a mais, sabe? E às vezes esse pulo não acontece. Então, assim, nossa, meu filho não tá mais aprendendo, meu filho não tá mais evoluindo. Ainda porque, né, a gente tem uma curva de aprendizado que ela é espiral, né? A gente volta, com certeza, a gente volta para dar um próximo passo mais adiante. Sim, então, assim, ela é em espiral, ela não é uma escala, ela não é assim, ela não é linear, ela não é uma reta para cima. Não, e assim, acontece de forma para a criança que está num contexto correto, essa maturação cognitiva, ela acontece de forma natural. Né? Você não precisa ficar forçando, ou você não precisa mudar de estratégia, os pais não precisam expor os filhos a grandes conhecimentos, entendeu? Exato. É preciso que a gente volte, Carol, a ter uma educação natural, né? E uma educação em um nível normal. Sim, exigir da forma como as pessoas estão exigindo das crianças, chega a ser assim, triste. Né? A gente vê pais extremamente severos que cobram coisas e aprendizados que a criança não pode dar o retorno, corresponder, né? Exato. E aí ela é julgada, se sente cada vez mais pressionada. As marcas emocionais. Exatamente, se sente cada vez mais, assim, emocionalmente, ela está se ferindo, né? Exato. Isso vai trazer tantas consequências lá na frente. Sim, muitas. Né? Que a gente, se tiver uma forma. Em vários aspectos. Exatamente. Na aprendizagem, mas não só, na socialização, na autoconfiança. Isso reverbera pela vida da criança. Uma das nossas assim, maiores recomendações, inclusive para escolas, é que assim, fazer constantemente a questão da escola de paz, né, quando as crianças estão entrando nessa fase mais formal, então fazer esses encontros com os pais, explicar o que é assim, o que é esperado da criança, né? O que o pai pode esperar, o que o pai pode cobrar. Esse pai, ele precisa ser ensinado. Né? Exato. Ele não sabe, ele exato. Né? E a gente assim não nasce sabendo ser pai e mãe, né? A gente vai aprendendo. E aí uma orientação, ela é fundamental, ela é importante. Eu acho que eles precisam assim entrar na escola, a escola precisa retornar essa informação para o pai, dando como eu vou dizer assim, mas dando padrão para os pais do que é o natural. Exato, né? O que sair daquilo realmente merece uma observação um pouquinho mais de perto. Mas o padrão é esse. Porque hoje está cada um, né, de um jeito. Exato.
as escolas têm se empenhado muito mais nisso, nesse sentido Que bom, hoje em porque dia. isso é bem importante. E Ale, olha só, a gente já está chegando no nosso final, mas eu acho que a gente tem pergunta aqui. Olha, um monte de gente passou por aqui, um beijo para todo mundo aqui. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, que a gente realmente tem bastante gente. Elton, aqui ó. Temos uma pergunta do João Paulo. João Paulo, um beijo. JP, vamos lá. Querido. Hoje vejo muitos pais não aceitam o diagnóstico emitido pelos professores da escola. Isso seria um super preconceito dos pais em relação ao filho, aos filhos. Como é que você vê isso, Ale? Então, a gente percebe um pouco isso também. A gente tem duas situações, Carol. A gente tem realmente o pai que tem o preconceito, né? Ele não quer que aquele filho seja diferenciado, né? Esteja diferente dos outros alunos. Sim. E ele acha o quê? Que se isso for confirmado, né, se ele der o aval para essa queixa, o filho dele vai ser rotulado, vai ser tratado de uma forma diferente, vai sair daquele coletivo, né? E isso pode trazer prejuízos. E a gente tem um outro lado, que é do pai que não aceita porque não acompanha. Né? Aquele pai que realmente trabalha o dia inteiro, terciariza toda essa questão de escolar da criança, né? Quando chega em casa de noite, cansado, tá tudo bem? Tá? Foi tudo executado? Foi. Então, assim, ele não tem contato com essa evolução. Então, quando ele recebe uma queixa da escola, ele fala, mas por quê? Né? Meu filho, normal, em todas as outras áreas, né? Então, assim, essa recepção é muito mais essa negação é muito mais por culpa, né, do que por uma questão de preconceito. A hora que a gente trabalha essa culpa e faz ele assimilar essa culpa, aí ele começa a perceber que a criança realmente precisa. Sim, e acho que em todas as situações, né, é importantíssimo que o pai e a mãe percebam que a criança precisa, porque eles vão ser a fonte de dar oportunidade para essa criança ter aquilo que é mais adequado para ela. Exatamente. A condução da questão clínica da coisa, a condução para que você chegue a um resultado assertivo, ela tem que partir do pai. Né? A escola pode passar anos e anos e anos orientando. Mas a ação, quem toma são os pais. Não tem jeito. Exato. A gente precisa desse movimento do pai. Exato, por isso é uma parceria, né? É olhar de vários jeitos. Eu me lembro, eu atendi criança durante uns 10 anos, e quando eu atendi a criança era sempre assim, completa parceria com os pais, porque todo e qualquer desenvolvimento emocional, cognitivo dessa criança, ele passa diretamente pela conduta do pai e da mãe. Sim. E aí a escola realmente, né, fazer esses movimentos de trazer o pai, de mostrar parâmetros, de dar repertório, de dar recursos para esses pais, de realmente, né, mobilizar, sensibilizá-los para olhar para os filhos, para olhar para esse processo de desenvolvimento é fundamental, porque a participação deles é o que é essencial, é o que é quase que, assim, eu diria quase que determinante, né, para um sucesso ou para um insucesso quando se tem um transtorno ou um distúrbio. Ela é fundamental, a maneira como os pais olham para isso e conduzem essa situação. É interessante essa questão de colocar sobre o preconceito, porque, assim, o pai já tem essa visão de preconceito, porque ele tem preconceito, né? Sim. Então, ele não quer absorver esse diagnóstico. Né? Então, aí ele acha que, assim, como ele, porque ele não queria ter um filho com problema, né? Exato. E aí, assim, problema é uma palavra muito forte, não gosto, mas ele não queria ter um filho com aquela situação, né? Para resolver aquela situação de uma forma diferente. Então, ele acha que lá na escola ele vai ser observado, ele vai ser rotulado, entendeu? E na verdade, não é nada disso, né? Na verdade, é só uma pessoa que precisa de estratégia diferente. Assim como a gente na vida, né? A gente na vida adulta, a gente não dá certo de um jeito, a gente não vai tentar de outro. É exatamente na mesma proporção. Sim. Né? Só que o pai já olha... E isso faz com que muitos desistam de buscar a essência, sabe? De buscar realmente o diagnóstico. E aí é complexo, porque aí isso repercute. Né? A curto, médio e a longo prazo. Isso repercute. Com certeza. E lá na frente fica bem pior consertar. Sim, né? sim. Porque aí, assim, quanto mais tempo vai passando, mais lacunas vão se abrindo. Sim, né? exato. E aí é que a gente está falando, inclusive, da lacuna do conhecimento mesmo, daquela questão conteudista.
né? Sim. Vai passando o tempo e o aluno não vai adquirindo esse conteúdo que ele precisa para passar para as outras etapas. Então, quando você se dá conta, você tem uma série de coisas para trás que você precisa resgatar, Exato. né? E às vezes não dá. Exato. Né? Ele acaba carregando isso para a vida inteira. Exato. Uau, Ale, já estamos aqui chegando no nosso final aqui. Muito obrigada. Você quer dar algum recado, né? Porque eu né, acho que a mensagem muito que a gente conduziu aqui tem muito a ver com o quanto é importante se olhar para a criança, reconhecê-la na singularidade dela, né? Reconhecer qual é a questão, é o foco, é um processo de aprendizagem que não está funcionando, o que é. E tanto a escola, né, ter esse olhar, como os pais se abrirem e se disponibilizarem para reconhecer isso na criança, porque todos juntos certamente conseguem ajudar essa criança, dar condições para que ela se desenvolva da melhor forma e todos têm a ganhar quando isso acontece. A escola ganha, a criança ganha, os pais ganham, todos ganham. Eu acho que a maior mensagem disso tudo é assim, né? É a máxima mesmo, é aquela velha máxima. É escola, família e criança. Tem que andar juntos. Em todos os processos. Sim. Né? E um absorvendo a informação que o outro tem para passar. Eu acho que só assim a gente consegue caminhar de uma forma mais natural, né? Enfrentar esses problemas, esses desvios que a gente tem no meio do caminho de uma forma mais efetiva. Sim. Senão fica tudo muito atrapalhado, ninguém consegue ajudar ninguém, né? Fica todo mundo insatisfeito e a única pessoa que precisaria estar tendo um movimento diferente para ter sucesso, que é a criança, não vai acontecer. Né? E aí vai ser uma criança frustrada, cheia de lacunas, vai ser uma criança insatisfeita, enfim, insegura pro resto da vida. Exato. Né? Sendo que a gente poderia ter trabalhado em parceria. Né? Eu acho que a chave, Carol, continua sendo, como sempre, a parceria, família, escola. Sim, sim. E muito ali, não na culpabilização dos pais, porque absolutamente não tem. Não é isso. Eles fazem parte deste processo. Exatamente. E se abrir para isso, né, até trabalhando mesmo, diminuindo a culpa, e olhar para isso, o que eu posso fazer aqui de melhor. Né, ganho para todo mundo. Sim, sim. E é uma parceria que ela precisa acontecer. Precisa acontecer. E o pai tem que desvincular esse conceito de que, assim, a hora que recebe essa informação, né, de que é preciso agir de uma forma diferente porque a criança tem um diagnóstico, ele precisa desvincular, assim, de que o que eu fiz errado, né? Onde eu errei. Não errei em nada, né? O transtorno vamos dizer assim, é uma diferenciação neurológica que a criança tem, né? E as dificuldades, elas fazem parte também de um processo genético. A criança tem uma outra, né? Um outro movimento. Então, assim, nem sempre o que a criança foi exposto é porque ela está passando por ali. Exato, né? Exatamente. Então, eu acho que, assim, desvincular a culpa e, assim, estamos aqui neste momento, então vamos ajudar. Exato. Né? Exato. O que eu posso fazer agora é estar pronto, assim, para receber orientação de profissionais que são capacitados para isso, né? Exato. E trabalhar em parceria com a escola. E por isso que, né, esse trabalho psicopedagógico ele é tão importante, porque muitas vezes ele vai justamente intermediar essa conexão entre família, pais e criança, né? Ele vai fazer, ele vai compor também, né? E não é só uma tríade, mas entra um quarto elemento aí e que vai dar mais corpo ainda para que isso flua do melhor jeito, olhando para a criança de um jeito individualizado. Isso. Né? Mas que individualizado, mas que não tire ele dentro desse contexto. Né? Exato, exatamente. Uau, Ale! É muita informação, né? É muito tempo. A gente sempre acha que 45 minutos é pouco tempo e a gente sempre fica mais, porque sempre tem, né? Porque são temas muito pertinentes e que a gente tem daí vários espaços ali para a gente poder orientar enquanto profissional, né? Eu enquanto psicóloga, Ali enquanto psicopedagoga, do que as pessoas, os atores que fazem parte desse cenário, que informações esses atores precisam para poder fazer este filme da vida, do desenvolvimento de uma criança acontecer da melhor forma.
Então, muito obrigada pelas suas informações brilhantes aqui, falando de um jeito fácil da gente entender. E que a gente precisa alcançar, né? Precisa ter essa conversa mais descontraída para poder alcançar o pai que está com problema em casa. Exatamente. Né? Então, assim, se você que está aí assistindo, mesmo que você esteja assistindo depois, se você quiser colocar aqui alguma pergunta, pode colocar que a gente volta e responde. E nós temos aqui os contatos, os meus contatos, os contatos da Lê, eles estão na live que está no Facebook, no Instagram, a gente não tem, mas se você for lá no Facebook, que também é Carolina Salles Oficial, você tem todos os dados para chegar até a Lê, assim como a mim. E você pode, claro, também compartilhar com alguém, né? Compartilhar aí na sua timeline. Acho que no Instagram a gente não consegue fazer isso, mas no Facebook sim, para que outras pessoas também possam ter acesso a este conteúdo. Ale, mais uma vez, gratidão enorme. A minha. Muito obrigada. Obrigada a você que esteve e está aqui com a gente, conversando, nos assistindo, compartilhando. E nós nos vemos em breve, numa próxima live. Temos live segunda-feira, todas as segundas e sextas-feiras. Segunda eu faço a live sozinha, sexta sempre com um convidado, uma convidada. E venha comigo, traga o seu banquinho para a gente conversar e para que a gente possa ampliar a nossa percepção sempre sobre algum tema que pode ser útil aí na nossa vida. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e até já. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.